Bom dia a todos. Mais uma vez é uma felicidade estar aqui. E vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco e que o nosso Pai derrame sobre nós a sua bondade, a sua esperança. E hoje nós vamos falar de Jesus e os sonhos. E eu começo perguntando para vocês: Jesus tem estado presente em nossos sonhos? Nós temos nos baseado nos seus ensinamentos para buscar os nossos objetivos? E é impossível fazer essas perguntas sem nos questionar quem é Jesus para nós? O que Jesus representa em nossa vida? E eu perguntei essas questões a algumas pessoas e eu obtive certas respostas. Algumas pessoas me disseram que Jesus para elas é um simples homem, que é um personagem da Bíblia, que elas não conhecem, que Jesus não tem um valor emocional, um valor moral, não é uma referência em suas vidas. E quando eu ouvi isso, eu me lembrei da minha história. Eu me lembrei quantos anos eu fiquei sem conhecer Jesus. E foi até um pouco engraçado, porque eu me lembrei de um fato da minha infância que retardou o meu processo de encontro, de conhecimento do Cristo. E não é por esse fato que eu coloquei o nome da palestra de Jesus e os sonhos. Porque eu tive um sonho quando eu era criança com Jesus e não foi um sonho muito agradável, que me trouxe várias más experiências, eu interiorizei isso e foi, de uma certa forma, dificultou o meu crescimento, o meu encontro com Jesus. E eu gostaria de contar rapidamente como que foi essa história. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu ficava muito na casa da minha avó. E minha avó, muito católica, ela tinha 2 imagens de Cristo no quarto dela. Uma das imagens era Jesus, a face de Jesus crucificado. Uma face com a coroa de espinho, muito sofrida, representava muita dor. E a outra imagem era Jesus na cruz. Aquela imagem que nós conhecemos, Jesus assim com o pescoço um pouco de lado e crucificado. E eu perguntava para minha avó: vó, por que Jesus é tão triste? Por que ele está tão sofrido? E ela também tinha um calendário que tinha uma imagem de Jesus. E eu tinha muito medo desse calendário, porque eu olhava aquela figura e eu tinha a impressão que Jesus tinha os olhos vivos. Aonde eu estava, Jesus estava me olhando. Eu tinha muito medo desse calendário. E o que acontece? Um dia eu sonhei com esse calendário. Sonhei que esse calendário piscava para mim e conversava comigo. Eu não me lembro o diálogo, mas eu sei que aquilo foi a gota d'água para eu ter um certo pavor. Eu fiquei com medo. Se falasse comigo, Jesus vai te pegar, eu começava a chorar. E eu cresci assim. Eu cresci tendo medo de imagem, eu não gostava de imagem, de qualquer imagem, eu tinha medo dos olhos das imagens. E já na adolescência, eu comecei a despertar a fé. Mas tudo que era relacionado a Jesus, eu não sentia bem. No meu interior, eu achava que tudo que relacionava com Jesus era sofrido, era muita obrigação. Então eu nunca quis aprofundar no Evangelho. Apesar de participar da igreja, naquela época ainda católica, eu nunca quis aprofundar no Evangelho. Tinha alguma coisa que eu não queria de forma alguma. Passou o tempo e eu, no meu egoísmo profundo, achava que eu tinha uma conexão direta com Deus. Era eu e Deus diretamente. Cheguei neste país, continuei frequentando a igreja e assim que eu cheguei foi lançado aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E eu fui com os meus amigos do grupo de jovens assistir este filme.
E eu me lembro que tinha uma polêmica, quem havia crucificado Cristo, se eram os judeus ou se eram os romanos. E eu fiquei perdida, não entendia nada da história, não sabia nem opinar. E daí eu tive mais vontade de conhecer a história do Cristo, mas também não aprofundei a fundo. Passou pouco tempo, eu conheci essa casa. E eu fui afinizando com o espiritismo e fui frequentando cada vez mais. E eu tive a sorte de participar do primeiro Aprendizes do Evangelho desta casa. E eu falo para vocês, a minha vida dividiu antes deste curso e depois desse curso. Dentro do espiritismo, eu conheci um Jesus que eu não imaginava. Um Jesus feliz, um homem alegre, muito corajoso, que foi ganhando a minha confiança e a minha admiração. Eu conheci um Jesus que via futuro nos miseráveis, que trazia a vida às pessoas. Um Jesus que tinha a vida realmente nos olhos. Ele fazia aqueles que não se amavam voltarem a se amar. E hoje, quando eu vejo aquela imagem que eu tinha medo, aqueles olhos que eu tinha medo, eu compreendo que o artista retratou bem Jesus, porque Jesus tinha vida nos olhos. Quando eu vejo aquela imagem de coração exposto, que me assustava, hoje eu compreendo que aquele homem tinha o coração exposto, porque ele não tinha nada para esconder. Jesus literalmente doou seu coração para a humanidade. Quando eu vejo Jesus crucificado, eu aprendi aqui dentro, no Espiritismo, que é necessário muitas vezes morrer, que é necessário que possamos morrer para as nossas imperfeições. Só assim nós renasceremos para a vida plena, a vida em abundância. E é esse homem, esse espírito de luz, que fez questão de vir como homem para nos mostrar que é difícil, mas que é possível. E é desse Jesus, esse Jesus que vendia, que trazia sonhos, que nós vamos falar hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sonhos também. Esses sonhos não é o sonho que eu tive lá com Jesus, não. Esse sonho não é o sonho que nós temos quando estamos dormindo. Os sonhos aqui eu quis trazer como o objetivo do nosso espírito. Porque quando nós começamos no espiritismo, uma das primeiras coisas que nós compreendemos é o principal objetivo de estarmos aqui, que é a nossa evolução, sermos melhores. E quando nós estamos prestes a reencarnar, lá no plano espiritual, nós temos algo que André Luiz nos relata tão bem nas suas obras, que chama o plano reencarnatório, que são os objetivos do nosso espírito nessa encarnação. Mas, quando nós reencarnamos, nós temos o merecimento do esquecimento. Não o merecimento, né? Deus é tão grande, tão bom conosco que nos dá o esquecimento. Então, nós também não lembramos claramente quais são os nossos objetivos nessa vida. Não lembramos claramente, mas o Espírito sempre sabe. Porque eu falo para vocês, muitas vezes as nossas vidas estão tudo bem. Na família, no trabalho, financeiramente, está tudo bem. Mas dentro de nós, alguma coisa parece estar errado. Alguma coisa que fica nos chamando para algo que nós não sabemos o quê. Todas as vezes que nós sentirmos isso, podemos ter certeza que é o nosso espírito nos dizendo que não estamos alinhados de acordo com o nosso plano reencarnatório. Porque quando nós chegamos na carne, as nossas imperfeições estão muito latentes dentro de nós. E muitas vezes nós vamos
para o lado material, o nosso lado mais pessoal, para as paixões, as viciações, e esquecemos de nos perguntar o que moralmente nós estamos buscando. E Jesus era um especialista nisso, em trazer as pessoas de volta para o caminho dos seus sonhos. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu trouxe alguns pontos que é muito importante na caminhada em direção ao nosso sonho. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pontos e eu trouxe alguns vídeos que são passagens bíblicas que eu tirei de alguns filmes que mostra como que Jesus ajudava as pessoas a se encontrarem novamente, encontrarem o caminho dos nossos sonhos. E o primeiro ponto que nós vamos falar é a liberdade. Porque se nós queremos começar a caminhar, qualquer caminhada, se nós estivermos presos, nós não vamos em lugar algum. E na caminhada dos nossos sonhos, nós temos muitas coisas que nos prendem. As nossas crenças limitantes, os nossos preconceitos, os nossos medos. Então é necessário que desatemos os nós, que sejamos livres para começar esta caminhada. Dani, você pode dar o play pra gente? Tá sem som. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritano. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo de beber, você lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior que Jacó. Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Eu gosto muito dessa passagem, me emociona muito. Jesus dá um banho de caridade moral nessa passagem. Quando ele estabelece o diálogo com a samaritana, ele não quer água, ele não está com sede. Na verdade, ele quer dar água a essa mulher. Ele vê nessa mulher condições de compreender a sua mensagem. Mas ele sabe que para tocar o íntimo, o seu coração, ele precisa ganhar a sua confiança e fazer essa mulher se sentir valorizada. Jesus começa esse diálogo quebrando uma crença,
Os judeus não falavam com os samaritanos, ainda mais uma mulher. Agora vamos pensar pelo lado dela. Ela, mulher, sendo mulher já desvalorizada, samaritano, que era um povo considerado impuro, e ela já com tantos erros nas costas. Ela já sentia que não tinha valor. Ela mesmo se sentia os seus próprios erros. E quando Jesus pede um favor para ela, Jesus faz uma relação de confiança e estabelece o valor àquela mulher. Quando ele fala da água viva, de nunca mais ter sede, ele está fazendo com que aquela mulher lembre dos seus sonhos esquecidos, que ela já acredita não poder mais realizar. Essa mulher nunca sentiu tão valorizada, tão amparada como naquele momento. Tanto é que quando Jesus a questiona sobre o seu marido, e essa era a sua maior dor, porque imagine, naquela época, ter 5 maridos. Imagine, essa mulher veio de uma vida de erros contínuos. E o marido que ela tinha não era marido dela. Então, suponhamos que ela tinha um caso extraconjugal. E ela não teve medo, não teve vergonha de se abrir para Jesus. Por quê? Porque ela sentiu confiança, ela sentiu amparada. E Jesus, de nenhuma forma, usou do seu conhecimento para se sentir superior àquela mulher. Ele, pelo contrário, se fez pequeno. Da mesma forma que um irmão ajoelha para ficar da mesma altura do seu irmão menor, Jesus fez com ela. Jesus transformava as pessoas com 2 sentimentos, com a humildade e com o amor. E quantas vezes nós não somos a samaritana? Quantas vezes nós não pensamos que não somos mais capazes, pensamos que somos os nossos erros e precisamos apenas de uma pessoa que enxergue os nossos valores e que possam nos ajudar a trazer esses valores de volta. E também, muitas vezes nós estamos do lado de Jesus. Quando nós temos uma pessoa próxima que está no erro, como que nós agimos com essa pessoa? Nós usamos da humildade e do amor? Nós nos ajoelhamos para ficar no mesmo nível daquela pessoa, para falar de igual para igual? Ou nós nos sentimos superiores e apontamos o dedo e julgamos? Então, que possamos pensar, essa passagem é muito edificante, e lembrar que no caminho dos nossos sonhos, tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Está como Jesus disse, tudo que vem de Deus é espírito e verdade. Então, que possamos sempre saber qual é o nosso valor e, dessa forma, ir nos libertando de todas as amarras que nos prendem. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre o perdão. Nesta caminhada dos nossos sonhos, é necessário que nós deixemos o fardo pesado das mágoas, dos ressentimentos. Porque se estamos caminhando e há algo muito pesado, nós não vamos longe. Então, vamos ver a próxima passagem. O que é isso? Ela é pecadora! É uma adúltera! Ela deve ser punida de acordo com a lei! Leve até o mestre! Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu adultério. Ela deve ser punida de acordo com a lei.
O que nos diz? Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Onde estão os que a acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Não. Ninguém. Então nem eu a condenarei. Vá. E não peque mais. Jesus, o maior terapeuta, psicólogo, professor que esse planeta já viu. Nessa passagem, o primeiro ensinamento que Jesus nos ensina é a tranquilidade. A se manter calmo, mesmo que tudo ao redor esteja na mais completa desarmonia. Ele esteve tranquilo, não se afetou com a multidão alvoroçada. E isso nós temos que pensar. Muitas vezes as nossas vidas estão em desarmonia profunda, mas que é necessário manter a calma, porque só assim nós conseguiremos raciocinar, pensar a melhor saída, da forma que aconteceu com ele. Jesus, quando questionado o que fazer com aquela mulher, ele faz aquele povo pensar em seus próprios atos. E numa situação de quando alguém nos fere, quando alguém nos faz algo de mal, é isso que nós temos que fazer. Nós temos a responsabilidade de pensar nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. As ações daquele que errou, isso compete a eles mesmos. E assim que surge o perdão. Porque nós temos a responsabilidade conosco mesmo. E quando compreendemos o que sentimos, o que fazemos com essas mágoas, de uma certa forma nós perdoamos. Porque se nós queremos sermos pessoas realizadas, pessoas que vão em busca dos sonhos, nós temos que saber organizar dentro de nós todas essas peças que não se encaixam, todas essas peças que às vezes a vida nos traz. Porque a vida nos traz várias peças que encaixam muito bem, mas várias peças que necessitam que nós busquemos este encaixe, busquemos o melhor lugar. E por isso que o Espiritismo nos traz a reforma íntima diária. Porque isso tem que ser feito diariamente. Nós temos que olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que nos machuca todos os dias. Porque da mesma forma que o nosso organismo precisa de tempo, por exemplo, se nós ficássemos uma semana sem alimentar e alimentássemos tudo em um dia só, o nosso organismo
não faria digestão, nós íamos passar mal. E da mesma forma, são as mágoas, são os ressentimentos. Nós precisamos ir encaixando esses sentimentos dentro de nós, compreendendo isso da melhor forma, pois só assim nós conseguiremos seguir a nossa caminhada em direção aos nossos sonhos. E quando Jesus vai até a mulher que será apedrejada, ela está lá ciente, achando que será apedrejada. Ela, como a samaritana, também já acreditava ser o seu próprio erro. Ela também já se condenava. E não há dor maior para um ser humano que acredita ser o seu próprio erro. E naquele momento, Jesus mostra a ela que há outras saídas, há outros caminhos. E ela tem o auto-perdão. Ela, quando ele diz, vai e não peque mais, ela compreende. E assim é conosco. Nós muitas vezes achamos que não temos mais saída, que não temos mais direito do perdão. E sempre há um recomeço, sempre podemos fazer diferente. Por isso, é muito importante o perdão e o auto-perdão na caminhada dos nossos sonhos. O outro ponto é a determinação. Porque quando nós começamos a caminhar, nós vamos com o gás todo. Mas em certo ponto vai chegando os obstáculos, as subidas, e nós ficamos com vontade de voltar para trás ou de parar. Então, é nessa hora que é necessário a determinação. E nós vamos ver um homem que era muito determinado. Você está vendo ele? Por que ele tá subindo na árvore? Porque ele é um cara muito machinho. Desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Zaqueu conhece Jesus. Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos? Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros. E estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Então vamos falar de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de imposto. Portanto, um homem muito odiado pelo povo judeu, porque ele era judeu também, mas cobrava imposto para os romanos. E os judeus não gostavam dos romanos, porque os judeus viviam sobre o jugo romano. Zaqueu, como judeu, aprendeu que toda fraqueza era sinônimo que Deus não gostava muito de pessoas fracas.
se estavam doentes, ou isso era uma forma de Deus castigar, ou os miseráveis. Deus não gostava de pessoas fracas. Então, Zaqueu sempre foi muito determinado. E ele era um homem de posses, como nós vimos no vídeo. Ele era rico, ele tinha bens, ele tinha serviçais. Mas como nós falamos lá no começo, ele tinha tudo isso, mas dentro dele ele sentia que faltava algo. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele quis saber quem era este homem. E essa voz ficou dentro dele. Todas as vezes que ele ouvia falar de Jesus, ele queria conhecer Jesus. E sabendo que Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu disse: é hoje que eu vou conhecer quem é Jesus. E Zaqueu foi em busca de Jesus. Chegando lá, ele teve um grande problema, porque havia uma grande multidão. E como nós vimos, ele tinha um probleminha, ele era muito baixinho. Mas como ele era um homem determinado, aquilo não fez com que ele desistisse. Zaqueu pensou, eu vou subir nessa árvore. E esforçou, porque ele era um pouquinho gordinho também, e subiu na árvore. E quando Jesus passa, Jesus que via o coração e não a imagem, soube de todo o esforço daquele homem. E vendo o esforço e a vontade e a determinação, Jesus chama Zaqueu e fala: desce, Zaqueu, que hoje eu vou permanecer em sua casa. E isso é uma grande lição, porque Zaqueu só queria ver quem era Jesus. E Jesus acabou estando na casa de Zaqueu. Quando nós estamos determinados, nós muitas vezes passamos da nossa meta. E isso é isso que nos faz seguir. E a determinação é muito importante para os nossos sonhos, porque problemas e obstáculos sempre vão aparecer. Mas se nós não estamos determinados, nós não conseguiremos. Muitas vezes não é importante chegar ao objetivo, mas quando temos a determinação, nós continuamos caminhando. E isso é o mais importante. Então, que possamos, sempre que algo estiver difícil em nossa vida, lembrar desse homem determinado que se elevou, que buscou subir no momento de dificuldade. Zaqueu. E o próximo ponto que nós vamos ver é o desapego. Nós vamos percebendo que à medida que nós vamos caminhando, essa caminhada tem que ser mais livre e mais leve. Quanto menos pesos nós tivermos na nossa caminhada, mais longe chegaremos. E o desapego é a outra bagagem que nós temos que deixar, se queremos realmente ir em direção aos nossos sonhos. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Nessa passagem, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nas outras passagens, Jesus vai até as pessoas. Jesus começa o diálogo. Nesse caso, o jovem rico vai até Jesus. Por quê? Porque nos outros casos, Jesus enxergava um sentimento que ele não enxergou, que esse jovem rico ainda não tinha. Nas outras personagens, apesar delas serem pecadoras, estarem no erro, elas tinham no seu íntimo, no seu coração, a humildade, que esse jovem ainda não tinha. E é bom fazer essa comparação, porque aos olhos da sociedade, os outros eram os pecadores, os que estavam errados. E este era um jovem rico que perante a sociedade cumpria todos os mandamentos. Mas assim, nos mostra como Deus nos vê. Nós podemos enganar aos outros, enganar até a nós mesmos, mas aos olhos de Deus, tudo é diferente, porque Deus vê o nosso coração. Este homem, ele tinha vários bens, mas quando Jesus fala de um homem rico entrar no céu, ele não está dizendo só que tem acúmulos materiais, mas também acúmulos nas paixões, apego a pessoas, tudo que pesa. E quando nós pensamos em apego e amor, muitas vezes nós confundimos os dois. E como saber se é apego ou se é amor o que sentimos? É só lembrarmos que tudo que é amor liberta. Tudo que é amor é leve. O apego aprisiona, é pesado. Este homem ainda tinha muito apego, por isso ele não conseguiu seguir Jesus. Ele desistiu e foi embora. Outra coisa é a vaidade. Muitas vezes nós agimos de forma somente vaidosa, só para o exterior. E não olhamos intimamente para ver o que realmente sentimos. Então, é mais uma passagem que nos faz pensar no nosso dia a dia, como está as nossas paixões, como o que nós estamos carregando, o que nós estamos colocando na nossa mochila para levar para a nossa caminhada dos nossos sonhos, que muitas vezes essa mochila pesa e não nos deixa prosseguir. O próximo ponto é a fé. Sem fé, nós não vamos em lugar algum. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Rabi. Mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que um criado. Está muito mal. Morrendo, eu temo. Rabino, com toda humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não.
Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre 100 soldados, e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser ao outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante, dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Vamos para casa! Está tudo bem! Marcos está bem, seu criado está curado! O quê? Venha, vamos! Venha ver por você mesmo! Eu mesmo vi! Vamos para sua casa! Está curado! Jesus, em todas suas mensagens, ele passa a mensagem de igualdade. Para Jesus, não há diferença de raça, de credo. Este era um centurião romano, um dos chefes da guarda romana. E Jesus fala aos seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus: eu nunca vi fé como a deste homem. Aquilo, para os judeus que se achavam o povo escolhido, ouvir aquilo era algo que mexia profundamente com o povo. Então Jesus mostra isso, que a igualdade, e que a fé como a fome, como a dor, não pode ser medida. Cada um tem o seu, sente de forma diferente. E mostra que a fé é independente de religião, que a fé é algo que nos conecta com o alto. E com a fé, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas ele também nos conhecia, Jesus, quando comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Mas sem fé, é impossível seguir na caminhada dos nossos sonhos. Eu trouxe todas essas passagens como um convite para que possamos conhecer mais Jesus, conhecer mais o Evangelho. Eu sei que eu não tenho a capacidade de falar, de expressar quem é Jesus. Mas quando nós vamos conhecendo Jesus na essência, essa transformação é vista em nossas vidas. Quando nós estivermos desesperados, passando por alguns problemas, saber aonde buscar. No Evangelho. Porque muitas vezes nós damos este conselho para algumas pessoas que estão sofrendo, o Evangelho, Jesus, e as pessoas não compreendem. Por quê? Porque Jesus precisa ser analisado, precisa ser estudado. E nós, como espíritas, temos uma riqueza infinita de livros, de cursos. Essa casa apresenta cursos maravilhosos. Porque eu posso falar por mim. Eu sei que a minha caminhada ainda está longe de acabar. Mas eu sei quem eu era antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. E eu agradeço infinitamente ao Pai de um dia ter compreendido e entendido esse homem que vem nos devolver os sonhos. E para finalizar, eu trouxe um vídeo e uma música, né, porque eu gosto muito. Eu acho que a música toca o nosso coração. E eu desejo
do fundo do meu coração, que possamos compreender quem é esse herói da humanidade, que o mais importante nos mostra que dentro de nós há um herói também. Eu desejo do fundo do meu coração que cada vez mais todos nós possamos ir na nossa caminhada, nos libertando de tudo que nos prende, das amarras, dos preconceitos, que possamos viver mais no amor, exercitando o perdão com o próximo e o auto-perdão com nós mesmos. Mas que não nos falte a vontade e a determinação para vencer os obstáculos. Mas se em algum momento sentirmos pesados, que possamos parar e esvaziar a mochila dos nossos apegos. Pois só assim nós prosseguiremos reluzentes, vitoriosos na fé, sabendo que Jesus é o caminho e que Deus nunca nos desampara. O seu amor por nós é infinito. Eu desejo a todos que nós nunca paremos de sonhar. Muito obrigado. Graças a Deus. E vamos ver o vídeo.